E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de transferência de calor por convecção, começando também no tópico que a gente está falando agora de convecção externa. Nas últimas aulas a gente falou sobre por que estudamos convecção externa, dei um exemplo complexo lá para vocês, e aí a gente entrou na última aula começando a falar sobre convecção externa e falamos principalmente, eu comecei a tentar motivar vocês nesse aspecto aqui, eu quero entender como que eu vou estudar essa troca de calor aqui numa placa no escoamento externo sobre uma placa plana. Como que eu vou estudar essa troca de calor aqui? Eu preciso entender que eu tenho as duas equações que vão modelar o meu problema, que é a equação da lei do resfriamento de Newton, eu tenho a lei de Fourier, que é o que vai estar acontecendo justamente na superfície da placa plana, por estar com a velocidade igual a zero, e eu preciso entender então qual que é o meu perfil de temperatura em Y. Para encontrar o meu perfil de temperatura em Y, como eu estou pensando num problema que é incompressível laminar, eu acabo caindo que eu tenho que resolver primeiramente a camada limite hidrodinâmica, que é a solução dessas equações que estão marcadas. Eu tendo elas, eu posso ir lá e encontrar, seja o meu perfil de camada limite térmico ou perfil de camada limite de concentração também. Se eu quero resolver então essas equações aqui, eu vou ter que pensar numa maneira precisa, uma maneira boa, de resolver elas. Isso aí foi pensado, não por mim, mas há muitos anos atrás, por um dos alunos do Ludwig Prandtl, que era o Paul Blasius. Ele propôs uma solução para as equações, que ainda são muito complexas. O Blasius simplificou das equações de Navier-Stokes com várias análises dimensionais, desprezando termos que não eram importantes dentro da camada limite. O Blasius chegou e falou, olha, essa equação, o Prandtl, na verdade, chegou e falou, olha, esses são os termos que são importantes dentro de uma camada limite. E para uma placa plana, a gente sabe que essa derivada de velocidade infinito, essa velocidade de campo livre com relação a x, isso aqui é igual a zero. Se você estiver numa placa plana, então sobra só esses termos aqui, os termos advectivos e os termos relacionados às tensões viscosas, que sobrou um termo relacionado às tensões viscosas. Mas isso ainda é difícil de resolver porque essa equação ainda é não linear. Os nossos termos advectivos, eles são não lineares. Então como é que a gente resolve isso daí? É bem difícil fazer isso, O Blasius foi o primeiro cara a encontrar uma solução. Existem várias maneiras de você hoje conseguir encontrar elas, Hoje a gente consegue fazer isso pela solução de Blasius. Existe uma solução integral de Karman, que ele usa algumas das propriedades que nós temos para caracterizar a camada limite. Ele acha uma solução final, acha um fator de forma, enfim, ele consegue resolver de uma outra forma. Existem soluções que são aproximadas também para se encontrar a camada limite. Mas a do Blasius foi a primeira a resolver. Ele resolveu isso lá no começo de 1900 e pouco, se não me engano. Ele encontrou essa solução por similaridade. O Blasius, ele definiu esses parâmetros de similaridade aqui, Primeiro um parâmetro chamado eta. Esse eta, vocês estão vendo que é vocês podem ver isso depois com mais calma. Ele é uma adimensionalização da dimensão y, ou seja, a dimensão perpendicular à nossa placa plana. Ou seja, está vendo aí mais ou menos a altura que está essa camada limite, o ponto de distância que está com relação à placa plana. Esse termo aqui, ele não tirou isso do nada não, tá? Já havia uma solução a um problema chamado problema de Rayleigh, ou também conhecido como primeiro problema de Stokes, que trazia uma similaridade parecida, só que o problema de Stokes era um problema que dependia do tempo, e o problema da camada limite não dependia do tempo, A camada limite era um problema estacionário. Então, nesse problema aqui do Blasius, ele substituiu a variável que o Stokes havia definido, como uma variável temporal, já que a similaridade dele era essa aqui, eta igual a y sobre a raiz de ni t. Ele substitui esse termo t por esse x sobre u infinito, ou seja, que são parâmetros importantes, que gera realmente uma escala temporal para ele na camada limite. Então ele substituiu os parâmetros que eram do problema de Stokes por parâmetros que ele tinha no problema de camada limite, e obteve um adimensional, um parâmetro para a similaridade dele no problema da camada limite. Ele definiu também uma função de eta. Essa função de eta é definida dessa forma aqui, com essa função em cima chamada de psi, que é a função linha de corrente, que também é definida lá em mecânica dos fluidos. Essa função linha de corrente ela é uma função usada para definir os campos de velocidade. Ela é definida dessa forma aqui, a função linha de corrente. Se você tira a derivada da linha de corrente com relação a y, você obtém a velocidade na direção u. Se você tira a derivada da função linha de corrente com relação a x e negativa ela, você tem a velocidade na direção v. Ou seja, é isso daí que define essa função linha de corrente. Se você define esse parâmetro f aí, que depende do eta, e também da linha de corrente, você consegue definir essa função. Essa função
ela não é muito fácil de interpretar para a gente não, né? É uma função da linha de corrente. Mas o importante é que se você tirar a derivada dessa função, já que você sabe que esse f aqui ó, é algo parecido com a linha de corrente, se você deriva ele de uma forma, deriva ele com relação a eta, você obtém esta definição aqui, ó, o seu f de linha, ou seja, a derivada de f com relação a eta, ele é igual à razão entre a velocidade da sua camada limite dividido pela velocidade do seu campo livre. Ou seja, isso aqui é justamente o que você precisa para conseguir definir um perfil de camada limite, né? Você saiu lá agora dos parâmetros que você estava de função de corrente e encontrou algo que está relacionado diretamente à sua velocidade. O Blasius definiu essas funções, substituiu cada um desses termos, desses parâmetros de similaridade, pegou, tem um termo lá na equação da camada limite Prandtl, eu tenho, por exemplo, du sobre dy, ele foi lá e achou o u aqui através dessas funções de similaridade, achou o y, tirou as derivadas, foi substituindo termo por termo e acabou que aquelas equações lá, as equações de camada limite Prandtl, se tornaram essas aqui, ó, chamadas a equação de Blasius. Essa é a equação de Blasius da camada limite. Só que cada linhazinha dessa aí, cada prime desses é uma derivada, ou seja, a derivada de terceira ordem de f, você tem derivadas de terceira ordem e derivadas de segunda ordem também. Resolver isso não era nada fácil, né? O Blasius resolveu isso aí por expansão, série de Taylor, um monte de outras coisas bem complexas de se fazer mesmo. Contam até que ele fez várias iterações para conseguir chegar na solução, né? Essa história dizem é bem interessante também. Mas o Blasius, depois de resolver essa função, ele encontrou a função f em função de eta, certo? Ou seja, a curva de f em função de eta, que é justamente essa aí que está desenhada. Não é exatamente igual essa, eu desenhei essa daí para representar apenas graficamente para vocês. O que está representando? A gente sabe que esse eta, que está aqui embaixo, ele é uma representação que está associada diretamente à direção y, né? Ou seja, está vendo aí como se estivesse saindo. Ou seja, o eta aqui igual a zero, como se eu estivesse na parede. E o eta, quanto mais eu vou subindo o valor dele, mais longe da parede eu estou. E esse f' aqui, ó, esse f' é uma representação bem aproximada da nossa velocidade, certo? Da velocidade que eu tenho da camada limite. Se estiver aqui no zero, essa velocidade é zero. Se estiver aqui próximo de 1, quer dizer que a minha velocidade agora é igual à minha velocidade de campo livre, que é justamente o que vai acontecer fora da camada limite. Ou seja, o que esse perfil aí está me mostrando é justamente uma curva que demonstra como a minha velocidade vai sendo modificada à medida que vai se afastando da parede, até ela ficar igual à velocidade de campo livre. Essa curva aqui que está representada é justamente a curva que deveria estar lá em cima. Deixa eu até voltar aqui, ó, nessa curva aqui, ó, que eu desenhei aqui tracejada, tá vendo? É esta curva que vai variando a minha velocidade de zero até chegar na velocidade da camada limite do campo, da velocidade de escoamento de campo livre fora da camada limite. Esta curva aí foi obtida por Blasius e algumas coisas importantes foram definidas a partir dela, né? A primeira que foi encontrada foi essa aqui, ó. O Blasius definiu que justamente quando você tem esse eta igual a 5, quando o seu valor de eta, o eta é essa função que nos alude à distância com relação à placa, né? Quando f está igual a 5, esse f' que nos alude com relação à velocidade, ele é igual a 0,99, tá? 0,99. Esse valor aí está lá no livro do Encropera. Eu até consigo achar ele aqui para vocês, quer ver? Vou buscar ele aqui para vocês, ó. Opa, busquei aqui, tá aqui. Beleza, tá lá no livro do Encropera. E, se eu não me engano, aqui no capítulo 7, essa tabela aqui, ó. Ó, tabela 7.1, tá vendo? Na tabela 7.1 estão tabelados todos os valores de eta. Aí você tem os valores de f, o f é essa função alude à função linha de corrente, o f' que alude para a gente com relação à velocidade dentro da camada limite, você está vendo que ela vai crescendo, ela chega exatamente a 0,99, aqui entre o 4,8 e o 5,2, que é justamente nessa faixa que está o eta igual a 5, né, onde a gente vai ter essa velocidade de campo dentro da camada limite igual a 0,99 da velocidade de campo livre. Tem esse fator aqui também, que também é importante, tá? Essa derivada segunda também é muito importante, a gente usa ela para outras coisas também na camada limite, tá bom? Mas por enquanto vou deixar ela quieta aí. Mas você pode buscar qualquer valor que você quiser só interpolando nessa tabela, é só buscar e você acha a solução hidrodinâmica. Ou seja, agora a gente tem uma vantagem, a gente já tem qual que é a solução hidrodinâmica da camada limite. Isso daqui nos alude a outra coisa. A gente pode falar o seguinte, ó, se esse eta é igual a 5, é a mesma coisa que a gente estivesse falando isso aqui, ó, que se o eta vou botar isso aqui para vocês assim. Deixa eu abrir isso aqui. Se o eta ele é igual
a 5.0 é a mesma coisa que você falar assim, ó, o meu eta não é igual a isso aqui, ó, que é igual a y sobre a raiz de, vamos pegar de ni x sobre u infinito, não é igual a isso aqui. Só que eu estou falando que esse eta igual a 5 é justamente onde o y é igual à espessura da camada limite, certo? Porque essa é a definição que a gente fez. Então, se o y é igual à espessura da camada limite, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a mesma coisa que eu estivesse falando que fosse aqui, ó, 5.0 é igual a del dividido pela raiz de ni x sobre u infinito. Isso aqui dá para a gente rearranjar, se vocês brincarem um pouquinho com esses valores, tá? Eu vou até jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Vou jogar isso aqui só um pouquinho para o lado aqui, diminuir só um pouquinho para a gente poder colocar as informações que a gente vai precisar. Isso aqui a gente pode brincar com esse x, joga um pouquinho para o lado, multiplica todo mundo por x, divide, etc. Vai acabar saindo uma coisa meio assim, ó, 5 por 0 dividido pela raiz de u infinito x sobre ni é igual a del sobre x. Você pode acabar chegando nessa solução aí. E olha que interessante, esse termo que apareceu aqui embaixo, ele é o quê? Esse termo que apareceu aqui não é igual ao número de Reynolds, é justamente o número de Reynolds. Então a gente pode reescrever a nossa solução da camada limite dessa forma que a espessura da camada limite dividido por x ela é igual a 5.0 dividido pela raiz do Reynolds de x, ou seja, esse Reynolds de x, ele aumenta, né, eu já expliquei isso, a partir do bordo de ataque da placa, vai aumentando o x, vai aumentando o número de Reynolds, até que uma hora vai transiciona para laminar, para turbulento, vira outras coisas, mas nesse tipo, essa solução que está mostrada aqui agora, ela mostra que a nossa espessura de camada limite vai aumentando conforme a gente vai aumentando o x. Essa solução é conhecida, tá, para qualquer tipo para as camadas limites laminares, camada limite de Blasio, a gente sabe, conhece essa solução aí, ela sempre é dada dessa forma. E esse perfil, o que é mais interessante, esse perfil aqui de camada limite, a gente fala que é o escoamento laminar, né? A gente fala também que é o escoamento laminar, que seria naquela faixa que eu falei na última aula, o escoamento laminar vale só até, tá aqui, né? Acho que aqui, ó, o escoamento laminar ele vale só nessa faixa aqui, mais ou menos, só até aqui. Tudo bem, a gente vai usar essa regra mesmo, mas a camada limite de Blasio, ela foi obtida e validada em diversas outras condições, tá? Você pode ver que, por exemplo, no livro do Panton, deixa eu pegar o Panton, pronto. Olha o livro do Panton, que no livro do Panton, ele tem a solução da camada limite de Blasio e mostra validações experimentais que foram feitas, tá? Vários experimentos realizados com um número de Reynolds bem mais alto, só 700 mil. Olha aqui, ó, o número de Reynolds está mostrado aqui por esse triângulozinho, tentei clicar, mas não consegui. Número 700 mil, olha só, a teoria do Blasio, ela crava com os experimentos que foram feitos nesse número de Reynolds de 700 mil. Ou seja, você pode estar no número de Reynolds bem alto e ainda ter uma solução de camada limite muito próxima à solução de Blasio, desde que você não tenha perturbações de campo livre, né, vindo, né, turbulência, a gente chama de turbulência livre, que vem do escoamento de um infinito. Se você não tiver isso, você tem uma transição, às vezes ocorre num número de Reynolds bem mais alto, e você pode ter uma camada limite laminar mantida em número de Reynolds bem altos. E nessas condições, desde que você tenha uma solução de camada limite que o perfil seja parecido com o perfil de Blasio, é uma solução laminar. Essa solução que eu acabei de demonstrar é válida, você pode usar essa espessura de camada limite e pode usar todas as definições que nós vamos usar aqui para camada limite de Blasio para entender a troca de calor. Mas agora o importante é isso, ó, que eu queria mostrar para vocês essa big picture aqui agora. Ó, o importante aqui é isso. A gente saiu de um problema que a gente não tinha noção de como é que a gente ia calcular essa troca de calor, porque entrou a complexidade de nós termos esse escoamento agora com a movimentação macroscópica. Nós tínhamos que resolver uma camada limite para entender qual que é a troca de calor, e nós conseguimos. Agora nós temos uma solução de camada limite. Nós entendemos como a hidrodinâmica se comporta ao passar por um escoamento sobre uma placa plana. Baseada nesta solução, nós vamos agora resolver a parte de transferência de calor e entender a parte como é o perfil térmico para um escoamento sobre uma placa plana, beleza? Então agora parte para a segunda etapa, agora começa a ficar realmente troca de calor, porque a gente já tem as ferramentas que a gente precisava, já juntamos as ferramentas que nós precisávamos, agora entendemos o escoamento, podemos agora entender a parte da transferência de calor, beleza? Então vamos a isso, agradeço a vocês aí, até o próximo vídeo.